Eu acho que o Grêmio está dando mostras. Mas o Grêmio já tem um bom time. Não, eu estou falando assim em termos de competitividade para ganhar alguma coisa. Tá? Eu acho que esse trabalho está dando uma boa time mostragem. encaixado e... Claro que vai precisar agregar alguma coisa. Com Agora certeza. tem o seguinte, infelizmente, eu vou só sublinhar uma ideia que eu já tinha a respeito da Libertadores da América. O quê? Não vai dar. O Grêmio não vai chegar? Não, eu acho assim. E vou dizer mais, né? Ele vai estar dando a vaga para o Internacional. Eu acho assim, ó, eu não sei. O Grêmio tem 3 jogos. Eu não sei se o Grêmio vai precisar de 9 pontos nos 3 jogos. Eu só sei que um jogo destes o Grêmio precisa vencer. Contra o adversário direto Corinthians nesse final de semana. O problema é que se os dois fizerem 7, vai o Inter, não vai o Grêmio. o jogo... Aí que precisa 9. O jogo-chave é o Corinthians, gente. O jogo-chave Eu acho que tem uma coisa, Ribeiro, que se apresentou de forma muito clara. Vai um dos dois. É isso aí. É o Grenal. E o Grêmio... A menos que o Grêmio ganhe do Corinthians. Aí muda. É a única chance, Rec. O Grêmio só volta pra briga se vencer o Corinthians. Se ele não ganhar, se empatar, eu acho que já era. Eu também acho. Porque o Corinthians... Vocês acham que o Inter tá com essa bola toda para fazer 9? Não, mas é que joga em casa, né? Tem dois jogos em casa. Tem 2 jogos em casa, só que é o seguinte, Não, vai gente. precisar um ponto. O Palmeiras pega nesse final de semana o Coritiba no Couto Pereira. Se o Palmeiras perder esse jogo, o Palmeiras estará jogando a sua vida contra o Inter. É verdade. Isso tem que ser levado em consideração. E aquilo que eu disse ontem, Chico, e que está se confirmando. O empate contra o Corinthians só se apresentaria como um bom resultado se o Grêmio vencesse. Perfeito. Não é mais Agora está na obrigação. Não é mais Está na obrigação de vencer. Porque 57 o Internacional pode fazer ao natural. Esse é o problema do Grêmio. Vencendo 2 em Olha a tabela ali, ó. Os dois fora, hoje os 2 fora, tá? O Atlético sendo campeão da Copa do Brasil teria G5. Neste momento a perspectiva do Inter é melhor. Não, os 2 fora não, o Inter está dentro. Pelo Atlético Não, claro. Não, a menos que ele não seja campeão. Por enquanto está fora. Se for o Cruzeiro... O Cruzeiro fica É que o Galo está entre os 4, por isso tem G5. Não, o Cruzeiro fica com a vaga. Não é. Gente, nós temos que ver. Vaga pela Copa do Brasil, tá? Ah, bom. Tá, Isso, e aí abre mais uma. Não, classificam os 4 do Brasileiro. São Paulo, Corinthians, Atlético e Inter. Hoje como hoje é G5, que os 2 ali estão entre os 4. Hoje o Inter está dentro. Realmente hoje o Mas Inter se está o dentro. Atlético degringolar, quem sobe é o Atlético. Exatamente. Claro. Se ele cair para aqui. Assim, ó, se o Atlético for campeão da Copa aí- do Brasil e ele cair para 6º ou 7º, é uma vaga a menos, é G4. Não. Claro que sim. Não, mas Se ele não tiver entre os 4, Ele tem que estar entre e os ele 4. ganhar a Copa do Brasil. Mas daí ele fica. Aí o Inter passa dele ao natural. Aí o Inter passaria dele. sim. Bom, mas aí tem que estar entre os 4, não é aqui. Não é assim. Sim. Tá entre os 4. Mas aí tá certo. Ontem- Mas daí o Atlético sobrou. Ontem sobe para 4. Então, mas aí tem Corinthians, Ontem, Grêmio. um adversário a menos, né? Que é o Fluminense. O Fluminense saiu da briga. Para mim, saiu da briga. Eu não sei se saiu Daqui a ainda. pouco nós vamos falar sobre o O Fluminense. Fluminense só pode chegar ao máximo de 66. Se nós estamos achando 67 pouco, o Fluminense saiu da briga. Mas o Fluminense pode contribuir com a briga Grenal se o Fluminense ganhar nesse final de semana e chegar vivo contra o Corinthians. Aliás, daqui a pouco a gente vai mostrar os gols da lampada que o Fluminense tomou da Chapecoense no Rio de Janeiro. Roberta Gabado, o povo quer te ouvir. Voltou mais bonita, Roberto. Toma bonito. Obrigada, feliz, Só tem um problema aí, descansada. que eu não sei se eu não sei o que aconteceu foi na viagem. Tu viu que as tuas calças estão rasgadas? É moda, Ribeiro. Meu Deus. Ribeiro, isso é moda. Faz 30 anos. Vai tomar cartão. Robertinha, Bom, vamos ouvir vamos o lá. torcedor. O José Rodrigues, não dá para entender por que o Felipão demorou tanto para colocar o Juliano e o Alan Ruiz. Pagou o preço e foi bem alto. O Leonardo Nunes, perdemos feio e de virada, mas acredito que poderíamos ter ganhado ainda no primeiro tempo. O Fernando Vanzetta, Grêmio vai jogar contra o Corinthians com obrigação de ganhar. Copa Ruralito do Ribeiro para a dupla Grenal. E o Marcelo Estobal, Grêmio fez o primeiro tempo de Real Madrid e o segundo tempo de Palmeiras. Assim não dá. Na redação da Band, lá na Central do Esporte, Gonçalo Cirne Lima. Chico, o zagueiro Leandro Castanhas, jogador do Corinthians, atualmente defende a Roma. Ele passou por uma ressonância magnética e foi diagnosticado um problema de má formação vascular no sistema nervoso. Ele foi afastado por tempo indeterminado. O técnico da Roma concedeu uma entrevista e disse que não tem a menor ideia de quando ele vai contar com o Castan novamente. Ele vai ter que passar por um processo cirúrgico e, como disse, não tem uma previsão de retorno aos gramados. Valeu, Gonçalo. Eu acho que ele não joga mais. Leandro Castanhas. É o problema na cabeça, é muito difícil. Vamos falar de coisa boa? Vamos falar da maior e da melhor premiação do nosso estado, que vem com tudo nos sorteios dessa semana, hein? O Trilegal Tchê. Vem pra cima, taca-lhe pau e chega assim pra você. Dou-lhe uno,
dou-lhe 2 Uno, dou-lhe 3 Uno e dou-lhe uma casa também. Taca-lhe pau, Trilegal Tchê. E taca-lhe pau você também para garantir o seu Trilegal Tchê dessa semana, que vem com 20 sensacionais rodadas especiais de R$ 1.600 cada uma. 3 Fiat Uno zerinho e uma casa, é prêmio em cima de prêmio. E também é uma chance em cima de chance de você e sua família serem sorteados. Ainda mais que todo Trilegal Tchê é dupla chance. As chances são muito maiores no Trilegal Tchê, que é só para quem é do interior do estado, gente. Imagina então concorrendo com o dobro de chances de ganhar. Para quem é de Porto Alegre, região metropolitana e litoral, tem o Trilegal, com os mesmos prêmios, mas só para quem é dessas regiões. Trilegal Tchê e Trilegal. Prêmios separados, concorrendo separados, muito mais chances de premiação, né? Compre logo o seu título de capitalização da Plube nos mercados e revistarias e assista ao vivo, aqui na Band, aos domingos, às 9 da manhã. Você ajuda a pai e tem muito mais chances de ganhar. Trilegal, 3 Uno zerinho, uma casa, muitos prêmios e a sua vida muito mais Trilegal. Vamos rodar os gols, então, da derrota do Fluminense, surpreendente até certo ponto, para Chapecoense, em pleno Maracanã, 4-1. Que coisa, hein? Quase, eu achei que ia dar 5 uma hora. Chegou um momento que eu pensei que ia dar 5. Não, foi 5, porque quem fez o gol do Flu foi o Chapecoense. 5 já tomaram no Maracanã. Eu vi todo esse jogo, tá? Bruno Silva, Camilo Leandro e Bruno Silva de novo. O Fluminense tem sérios... O Fluminense é um time completamente instável, emocionalmente, inclusive. Os jogadores do Fluminense se apagam de tal forma... 30 mil pessoas no Maracanã. Olha, já era. Pra mim, já era. Já era porque o Fluminense não tem nem espírito pra chegar. Nesse aspecto sim, Baldasso. A gente fala na questão matemática, porque realmente o Fluminense ele se distanciou um pouco da briga, mas ainda tem 3 jogos que tudo pode acontecer. Sabe que se o Fluminense ganhar do Corinthians e o Corinthians não ganhar do Grêmio... É, que ele tem o Corinthians, né? Tá bem, mas é que pelo que a gente tá vendo, a gente não consegue imaginar isso. E a Chapecoense, com todo respeito, a Chapecoense não pode cair, né? Time que mete 5 no Inter e 4 no Fluminense, não pode cair. Não, e tem bons jogadores. Esse Camilo é um bom jogador. No lateral, que o lateral Fabiano... A Chapecoense, ela botou o Curitiba na zona de rebaixamento, né? Com a vitória de ontem. E o Curitiba pega o Palmeiras esse final de semana. Eu já apelidei o Curitiba de bumerangue. É que eu também não queria que o Curitiba caísse, cara. Eu também não queria que o Curitiba caísse por causa do Alex, mas aí a gente fica, né? Eu também não queria que o Palmeiras caísse e tal. Quem tá correndo sério risco é o Vitória. Tu sabe que nesses momentos de crise, o pequeno que está acostumado com uma realidade menor, ele tem melhor estabilidade. Eu tenho muito medo dos grandes nesse momento. Que eles não sabem lidar com essa situação. Não sabem lidar com isso. Então, Palmeiras, que está com uma crise danada, eu acho que ainda tem um risco importante. O Botafogo já foi para concluir. O Botafogo, o Criciúma e o Bahia dá para colocar. O Curitiba, se ganhar do Palmeiras com mais um pontinho, depois vai escapar. Olha ali a zona, ó o Z4. Não, o Curitiba... tem muitos concorrentes, né, gente? Até o Figueirense. O Figueirense já escapou. Eu vou dizer assim, o Palmeiras é candidatíssimo. Vou repetir. Tá joga com o Curitiba no Couto Pereira nesse final de semana. Então, se vocês acham que o Palmeiras é candidato a cair, o Bahia já foi. Já foi. Bahia, Botafogo e Criciúma, eu acho vou dizer mais, tá? Eu acho que se o Curitiba ganhar do Palmeiras esse final de semana, o Palmeiras vai ser rebaixado. Sempre tem o Inter depois. O Palmeiras vem de 3 derrotas seguidas, né? Se ele não se recuperar agora, não recupera mais. Imagina como é que está o espírito do Palmeiras, que perde na inauguração do seu estádio ao natural por 2-0 para o Sport Recife. Como é que eu vou acreditar na recuperação desse time? No ano do seu centenário. E aí o Ricardo Gareca, a gente estava falando isso no Jogo Aberto, que foi contratado, não culpa dele, mas nunca um estrangeiro se adaptou treinando um clube brasileiro. Indicou 8 ou 9 estrangeiros argentinos com contratos de 4, 5 anos e estão aí, os argentinos, que são argentinos muito medianos. Não, a maioria que vem é ruim, né? A maioria que vem é ruim. Bom, gente, vamos falar de uma situação chata que aconteceu no jogo de ontem, né? Porque o técnico Luiz Felipe Scolari, ele reclamou muito, e especialmente do trabalho, vejam só, do 4º árbitro do jogo, Márcio Coruja. Vamos ouvir. Reclamei do número Coruja, Corona, Carrapato, qualquer coisa assim. Só tem ele para ser 4º árbitro aqui no Grêmio? E nós não gostamos dele. Nem ele gosta da gente, e nós sabemos qual é o clube que ele gosta. Então não adianta ficar aqui passando panos quentes. Vai trabalhar num outro jogo. A federação tem que também ter um pouquinho de inteligência. Mais uma vez vou dizer ao seu noveleto, pelo amor de Deus, ou se é ele, ou se é 10 jogos no campeonato,
sendo o quarto árbitro. Esse vem aqui e toda vez a gente arranja uma bronca, está na hora de mudar. Provavelmente, a federação vai entender o que a gente está falando e não vai colocá-lo mais. Aliás, nós só temos o jogo do Flamengo também. Se colocar contra o Flamengo também não vai mudar nada. Vou dizer uma coisa, com todo respeito, o Filipão, que tem feito um grande trabalho, que se reciclou, que fez com que o Grêmio brigasse por uma vaga na Libertadores, acho que ele é o responsável por isso. Ontem ele deu uma entrevista de um técnico ultrapassado. Ontem. É tão século passado que ele fez, acreditar a questão clubística de um árbitro fora das 4 linhas, reclamar da arbitragem quando perde, a gente sabe, a gente está acostumado e sabe que isso acontece. Agora, acreditar o árbitro reserva, que influência vai ter um cara fora das 4 linhas? Aí eu penso o seguinte, o Márcio Coruja, né, que está há 20 anos aqui na Federação Gaúcha de Futebol, numa quarta-feira de noite, o cara sai de casa, deixa a família, ganha pouco, ganha uma merreca de taxa para estar lá, escutando e aturando o desaforo. É a escolha dele também, isso é verdade. Mas está lá e aí ele vai se preocupar com que o time que está dentro de campo perca o jogo para ele ficar feliz com a sua condição clubística. Gente, eu não consigo imaginar que em 2014 a gente ainda esteja vendo situações como essa. Filipão, você foi mal, muito mal. Eu não me surpreendo, tá? É aquilo que eu falo, nós vivemos, infelizmente, numa aldeia. Só que o Luiz Felipe rodou. Mas é irracional isso. Só que o Luiz Felipe rodou o mundo. Tu sabe aquela história, tu não tira o cara. Mas, Ribeiro, é que tem que parar com esse. De a gente admitir que isso seja normal. Eu também queria parar, mas essa é real. Só que é o seguinte, tu é um formador de opinião, tu tem que lutar contra isso. Não te jogar numa cadeira e dizer, isso é normal. Por isso que nós estamos criticando. Não, nós não estamos criticando, nós estamos dizendo o seguinte, foi vergonha alheia. O que o Filipão fez foi uma covardia contra o Coruja. Uma manobra rasteira. O Coruja deu uma resposta hoje classuda. Coruja, que não tem todo esse gabarito do Filipão de ter treinado seleção portuguesa em Copa do Mundo, seleção brasileira 2 vezes em Copa do Mundo, ele disse o seguinte, minha mulher adora o Filipão, ficou chateada quando ele tomou 7 e só dizia assim, imagina o que a família desse cara não vai sofrer. Imagina a família agora do Márcio Coruja no gauchão que não vai passar. Vamos ouvir o Coruja então, porque, Filipão, eu acho que o Filipão vai se retratar. Eu espero que isso aconteça. O Márcio Coruja foi entrevistado hoje pela manhã na Rádio Bandeirantes, no programa Atualidades Esportivas, de segunda a sexta, 11 da manhã, pelo Daniel Oliveira. Vamos ouvir o que ele falou. Na arbitragem, né? Que ocorreu nada de anormal na partida, acreditamos que podem ter erros menores, assim, oportunidade de melhoria, mas não verificamos nada que julgasse alguma ação contra a arbitragem ou propriamente dito contra a minha pessoa. Isso até foi uma questão que nos causou surpresa, né? Por vir do professor Scolari, que é um profissional mundialmente reconhecido, né? Até porque, como exemplo, né, que eu cito hoje no café da manhã, minha esposa, que é uma admiradora ferrenha do trabalho do professor Scolari, né? Ela me citou, na Copa do Mundo, quando o Brasil perdeu, eu te liguei, todos estávamos chateados e eu ainda citei, como será que está? Se nós estamos chateados, como está a família do Filipão? E hoje eu estou chateado aqui porque esse profissional que eu admiro fez uma crítica que não foi profissional, foi pro lado pessoal. Eu sou um profissional que trabalha e às vezes me posiciono de forma forte, sim, mas jamais com falta de respeito, jamais com ofensa e principalmente com crítica pessoal. Mais do que uma crítica pessoal, foi desrespeitoso, né? Coruja, corona, carrapato, sei lá o que seja. O Filipão deve estar envergonhado. Depois de ouvir o que o Coruja falou, ele deve estar envergonhado. Eu podia dizer Filipão, bobão, trapalhão, albacetzão. Fica ruim, né? Ele também não gosta disso, né? Não gosta. Não é legal. Não é legal. Um tapa de luvas do Coruja, no meu tempo se chamava nos dedos. Mais ou menos isso. O assessor de futebol do Dacref, ele também falou sobre esse embate aí entre o Filipão e o Márcio Coruja e sobre o técnico ter chamado de forma indireta, ou quase direta, né, o quarto árbitro de Colorado. Eu não entendi assim, acho que não foi isso que ele quis dizer. Ele quis dizer que o Márcio Coruja está sempre aqui como quarto árbitro, ele sugeriu que de vez em quando fosse melhor botar outro, acho que só isso. Não chega a me preocupar, porque eu acho que não foi uma coisa veemente, não teve palavrões, foi mais uma queixa assim, né, do Filipão e da comissão técnica contra o Márcio Coruja. É evidente que sempre é melhor o árbitro, quanto mais qualificado ele for, melhor. Eu prefiro que jogos como esses, duas grandes equipes que estão lá na frente da tabela, como o Grêmio e Cruzeiro,
que seja apitado por árbitro da FIFA, mas não foi isso aí, não. Eu acho que a derrota do Grêmio não passou pela arbitragem, acho até que não foi uma boa arbitragem em termos, principalmente, de coibir a violência, assim, né? Acho que poderia ter dado mais cartão amarelo, mas não passou, o resultado não passou pela arbitragem.